Vale analisar a adolescência, essa série da Netflix que está fazendo o maior burburinho na sociedade. Hoje, nesse vídeo, a gente vai analisar sobre a perspectiva psicanalítica da série, continuando, porém, sobre a perspectiva da validação. Você busca esse referencial de aprovação social, de aprovação do outro, você fica em busca daquilo que o outro tem para dizer sobre você, falar sobre você, pensar sobre você, o que o outro pensa a seu respeito te importa tanto assim? É sob essa perspectiva que a gente vai fazer essa análise agora do Vale Analisar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Eu sou a Fernanda Ferreira, psicanalista, e tenho aqui uma visão psicanalítica justamente para trazer para você essa ideia de como que a gente funciona no dia a dia, como a gente age, interage no dia a dia e como essas interações são muito reflexo daquilo que a gente pensa, de como a gente se sente. Então, a partir de agora, se acomoda aí na cadeira, vamos prosear, porque a conversa vai ser boa. Bom, aqui na série Adolescência, você sabe que tem aquele terceiro episódio que, uau, se você tiver engatilhado, eu digo que tem que vir o terceiro e o quarto episódios, eles têm que vir com alerta de gatilho, porque são muito fortes. Os diálogos longos, profundos, cheios de sutileza e viscerais, eles trazem para a gente as nuances humanas que precisam ser discutidas a todo custo na sociedade. Então, no terceiro episódio, o Jamie, afinal de contas, quem é esse garoto tão inocente, tão menininho, tão puro e bonito, capaz de fazer aquilo que ele fez, né? Com esse olhar tão inocente, tão bonito, capaz, tão inocente, tão infantil, 13 anos apenas, capaz de fazer a monstruosidade que ele acabou fazendo, capaz de ceifar a vida de uma outra colega, de uma outra amiga. E como que esse menininho vai para cima, se agiganta, né? Essa é uma das cenas mais fortes e mais bonitas, assim, no sentido artístico da coisa, tá bom? Mais poéticas no sentido artístico da coisa, da série, porque é como ele se agiganta diante de uma mulher, como ele se agiganta diante de uma outra pessoa, principalmente quando ele acredita que essa outra pessoa está numa posição de vulnerabilidade. Então ela questiona ele sobre várias coisas e tenta extrair do inconsciente dele, tenta extrair a verdade real dos fatos, de como ele pensa, para que ela possa elaborar o relatório psicológico mais robusto, com mais assertividade. E ela, ao tentar extrair, ela justamente consegue extrair o ápice da, da monstruosidade que esse garoto é capaz de fazer, que é do descontrole emocional, da desregulação emocional que ele sofre em determinados momentos. E olha que interessante, eu trouxe aqui dois momentos do diálogo desse terceiro episódio, que é justamente quando ela pergunta sobre o pai, como que o pai, se ele fazia esportes, ele falou que fazia esportes, que o pai dele tentou colocar ele em diversos esportes, ele não conseguia se adaptar. E aí ela pergunta qual foi o que ele mais se adaptou, e ele falou: Ah, eu joguei, e aí quando eu errei, eu lembro que eu errei uma série de jogadas, e ao errar essa série de jogadas, o meu pai virou pro lado. E aí eu tenho certeza que ele sentiu vergonha de mim, porque ele não conseguiu nem olhar para mim, ele não conseguiu nem olhar para mim. Gente, quando ele fala isso, a gente lembra logo do primeiro episódio, quando o pai tá lá com ele, nessa primeira cena que você tá vendo aqui no vídeo, que o pai tá lá na sala de interrogatório, que é mostrado o vídeo para ele, que o pai não consegue olhar.
para o filho. Então o pai se vira de lado e o filho tenta se aproximar e ele não consegue. E aí ele justamente percebe essa vergonha na falta de olhar do pai, na falta de contato visual e de contato físico, porque ele busca o pai e o pai se distancia. Então, esse sentimento para ele já era conhecido dessa época do futebol, e você vê que isso foi marcante para ele, tanto é que ele trouxe para a análise, né? E você vê o quanto isso foi significativo para ele. E ele pergunta para ela: Você não acha que ele teve vergonha de mim? Você não acha que ele fez errado em ter tido vergonha de mim? Ele tenta buscar uma validação do que ele sentiu. Não importa o que a psicóloga, o que a psicanalista sentiu ou pensa sobre ele naquele momento, não importa. O que importa é como ele, né, cliente, paciente, analisando como ele se vê, como ele se reconhece no movimento da vida dele, sabe? Como ele se projeta socialmente, como ele se enxerga. E aqui você vê nessa pergunta dele, justamente aqui na escola, por exemplo, o quanto que eles estão o tempo inteiro buscando validação. E o quanto que esse senso de comunidade faz com que haja esse efeito manada na criação do bullying, por exemplo. Então, o filho do policial aqui nessa cena que a gente vê que é do primeiro episódio, do segundo episódio, o filho do policial sofre bullying. E o policial é aquele homem fortão, né? Um policial, é uma autoridade. E o filho dele é. As pessoas sabem que ele é filho de policial, mas mesmo assim elas não estão nem aí. Elas rechaçam, humilham, maltratam ele o tempo inteiro. E ele ali segura, e ele ali, sabe, mantém. Ele vai se isolando, mas ele vai mantendo a sua identidade, tentando manter a sua identidade em meio àquele lugar que as pessoas dizem para ele o tempo inteiro que ele não tem valor nenhum. E esse não tem valor nenhum é trazido para o Jamie, porque quando ele chega no terceiro episódio, que ele está conversando com a psicóloga, é interessante a gente ver essa construção, né? Porque nesse episódio do filho do policial sofrendo bullying, a gente já vê como aquilo é absurdo, como aquilo é horroroso, como aquilo é terrível. E a gente vai observando aquelas cenas acontecerem, são várias na sequência do menino sofrendo bullying, e a gente vai vendo aquilo, e no terceiro episódio o Jamie fala que começaram a rir dele, começaram a ridicularizar ele, que a menina riu dele quando ele se ofereceu para sair com ela, que ela hostilizou ele e ela não quis aceitar o convite dele. E aí vem a segunda fala dele, quando ele vira e fala para ela que ela pergunta, mas por que você acha que ela não quis sair com você? E ele responde, deve ser porque eu sou feio. E fala para a psicóloga, mas você não vai falar que eu não sou feio? Você não tem que falar que eu não sou feio? E a psicóloga fala, ué, mas você precisa ouvir de mim que você não é feio? Entende? Olha a complexidade da mente humana. A gente precisa ouvir do outro aquilo que a gente quer acreditar. Por isso que é natural, por exemplo, se desenvolver a tal síndrome da. Ai, gente, peraí. Síndrome da impostora, síndrome do impostor, às vezes dá o lapso aqui, né? É por isso que é tão natural surgir. Por quê? Porque a gente fica ouvindo tantas pessoas falarem o que querem sobre a gente e a gente vai validando uma a uma opinião alheia sobre a nossa vida, sendo que quem está na nossa pele somos nós, quem está acordando e dormindo com esse corpo, essa cabeça somos nós, mas a gente está o tempo inteiro projetando a resposta do outro em nós mesmos, esperando que o outro nos valide. Então, a síndrome do impostor, já fazendo um parênteses aqui, é justamente isso. A pessoa faz 10 cursos, 20 pós-graduações, ela faz um curso atrás do outro curso, atrás do outro curso, e a cada curso que ela faz, ela fica com aquela memória
do Sócrates, né, do Platão, aquela frase famosa. Me diz aqui nos comentários se foi Sócrates ou se foi Platão, que fala só sei que nada sei. Por quê? Porque um curso prova para ela que ela não sabia muito. Aí o segundo curso prova que ela estava certa sobre a primeira premissa, que realmente ela não sabia muito. E aí o terceiro curso prova que o segundo e o primeiro estavam certos, que ela realmente não sabia muito. E assim ela nunca se vê pronta para fazer, se lançar na vida, para fazer o que ela quer fazer. Para seguir a carreira dos sonhos, para seguir os projetos dos sonhos, porque ela fica ali enclausurada sob a perspectiva do que os outros pensam a seu respeito, do que os outros vão achar sobre o seu trabalho, do que os outros vão pensar sobre você. E aí você esquece, por exemplo, de se permitir. Olha que lindo esse quadro. Você esquece de se permitir porque você esquece simplesmente que você é livre. Então você acaba esquecendo da sua liberdade, que você é livre para sonhar e livre para realizar, né? Livre para sonhar e livre para realizar. É só você seguir, é só você se jogar. Mas é difícil, por quê? Porque a minha vida eu entrego nas mãos do outro. Então eu deixo a minha vida, minha carreira, meu casamento, minha criação dos meus filhos. Eu tô sempre esperando alguém me dizer para onde eu devo olhar, como eu devo olhar, para onde eu devo ir, como eu devo ir. Eu fico sempre esperando alguém me validar para que eu tenha coragem de fazer o que eu quero fazer. Porque no fundo eu nem me permito querer, eu nem me permito saber o que eu quero. Porque se eu souber o que eu quero, Ave Maria, vou ter que fazer. E se eu fizer, né? Aqui, ó. E se eu fizer, eu não posso. Não, imagina. Como assim? Quem sou eu para fazer o que eu quero? Então, nessa cena aqui do Jamie crescendo sobre a psicóloga, é o momento em que você vê que ele está pedindo, implorando para ela: me diz o que eu sinto, me diz que eu não sou feio, me diz que ele sentiu vergonha, me diz que ele não podia ter sentido vergonha, me acolhe. No fundo, o que o Jamie quer e o que todos nós queremos é que alguém reconheça o nosso esforço, que alguém reconheça a nossa vontade, o quão a gente é bonzinho e que alguém nos acolha. No fundo, é isso, é essa expectativa que o Jamie tem ali nessa sessão de terapia. Tanto é que ele implora para ela voltar em outros momentos, no final da sessão, ele implora para ela voltar. Ele implora para ela volta, volta, volta. Por quê? Porque ele sentiu essa conexão com ela. Ela conseguiu quebrar aquela barreira de ser uma terapeuta, de que vai ali fazer um parecer, de que trabalha ou não para ele. E ela conseguiu quebrar aquilo, ela conseguiu olhar para ele. Ele pergunta: Você me vê? Como você me vê? Ele fica o tempo inteiro querendo que ela o acolha, querendo que ela mostre para ele que ele não é tão vilão assim, ou que se ele foi vilão foi justificável a vilania dele. Ou seja, ele não tem consciência ainda do quão ele é responsável pelos atos e atitudes e pensamentos e comportamentos dele. Tudo isso para te dizer que cuidado, cuidado. Se você precisar de terapia, estou com a agenda aberta, tem o meu e-mail aqui na descrição desse vídeo. Vamos prosear, vamos conversar, porque a terapia ela pode te dar essa clareza sobre o seu comportamento, sobre a sua perspectiva de vida, sobre quem é você e o que você quer no movimento da sua vida. É nessa ótica que a gente trabalha, tá bom? E se você fica ainda na dependência do que os outros vão falar, do que os outros acham, do que os outros vão pensar, para, só para, só para. Porque de verdade, verdadeira, ninguém tá nem aí para você. No final das contas, gente, cada um dorme consigo mesmo. Ninguém tá nem aí pra gente, entende? Se eu viesse fazer esse vídeo aqui preocupada com o que os outros vão pensar, eu não faria. Então para com isso. Reverbera comigo, se inscreve no canal, curte, comenta, te espero no próximo.